Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de estudos. E continuando o nosso tema de urgência e emergência, nós trataremos hoje sobre uma aula de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Essa aula é super importante para complementar aqui o nosso estudo em urgência e emergência, porque a gente vê com frequência esse tema em provas. Então, você precisa saber como você vai agir diante de situações como essa e como você vai responder, claro, as suas questões na hora da prova. O intuito aqui é trazer exatamente como pode ser cobrado para você, para que na hora que você se depare com questões como essa, você saiba como responder. Então, para quem não me conhece, chegou aqui pela primeira vez, é a primeira aula que está assistindo comigo, prazer. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira, mestre em saúde da família e mentora de estudos para concurso na área de enfermagem. E aqui no canal eu tenho playlists tanto sobre partes de enfermagem, né, estudos da área de enfermagem, específico mesmo, como nós temos uma playlist de SUS. Então, como a gente sabe que SUS também cai em todas as provas de enfermagem, eu trouxe essas duas playlists aqui para que você possa estudar comigo e garantir aí questões resolvidas com mais assertividade na sua prova. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, tá? OVASI é o tema dela. E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é OVASI, né? Que eu trouxe aqui essa sigla para você, talvez você não lembre de ter visto isso antes durante a sua graduação. Então, OVASI nada mais é do que a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. E essa obstrução, ela pode tanto ter causas aqui extrínsecas, que são fora do organismo, né? Como intrínsecas, relacionadas a fatores do próprio organismo. Então, como é que seria isso, tá? E aí nós temos aqui, tá? Eu trouxe para vocês compararem o que são essas causas extrínsecas e as causas intrínsecas e exemplos dele, tá? Eu sempre gosto de trabalhar aqui nas aulas, tanto nas aulas assim de conteúdo quanto na resolução de questões com exemplos para vocês. Então as causas extrínsecas, tá? Como eu disse, relacionadas aqui ao meio ambiente. Eu deixei até aqui em destaque e vou destacar ainda mais aqui para você. Ela está relacionada ao meio ambiente. Então, o que é que poderia causar essa obstrução em fatores relacionados ao meio ambiente? Então, alimentos que possam ser ingeridos, né, que a gente ingere, pode causar essa obstrução de vias aéreas. Objetos, tá? Brinquedos, vômitos, entre outros. E aí, isso está relacionado, né, à questão extrínseca. Alimentos que a gente come pode causar obstrução, objetos, brinquedos, criança. Isso aqui é muito importante também estar atento, né? Porque criança, a gente, qualquer tempinho de distração, pode acontecer um acidente, colocar brinquedo ali na boca, tá? E obstruir essa via aérea, vômitos, entre outros. E aí, quando a gente pensa em causas intrínsecas, o que poderia ser, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês. Queda da língua, edema de glote, são exemplos que a gente vê no dia a dia, no atendimento de urgência e emergência de pessoas com acidente de obstrução dessas vias aéreas e acontece isso. Então, o edema de glote por conta de alguma alergia que tenha apresentado, queda da língua, um paciente, por exemplo, em estado de convulsão, a gente sabe que pode acontecer isso, então a gente precisa lateralizar a cabeça daquele paciente que está ali tendo uma convulsão para que essa língua, né, não obstrua ali essa via aérea e aconteça de obstruir essa parte da respiração. Então, é importante que você saiba que existem essas duas possibilidades, tá? Causas extrínsecas, e eu trouxe aqui tudo que está relacionado, que pode estar relacionado a ela, em relação a exemplos, como as causas intrínsecas, que são essas daqui que eu trouxe para você também, tá? Então, é bem importante isso. Anota aí no seu caderno, para que quando você for estudar, que você for revisar posteriormente, você tenha essa visão bem clara aí na sua mente desses exemplos, tá bom? E aí, aqui continuando, quais seriam os sinais e sintomas de um paciente que está com a via aérea obstruída? E aí, seja por causa extrínseca, seja por causa intrínseca, tá? Quais seriam esses sinais e sintomas que esse paciente poderia apresentar para a gente? Então, a gente pode ter início súbito de dificuldade respiratória, aquela pessoa estava bem, e aí, de repente, apresentou essa questão de dificuldade respiratória. De repente, ele começou a apresentar tosse, tá?
aquela tosse no intuito do próprio organismo da gente, né, se proteger e tentar expelir aquele corpo estranho, pode acontecer essa tosse. Ele pode ficar nauseado também, dependendo da causa dessa obstrução. Ele pode apresentar ruídos respiratórios incomuns, então a gente tem esse tipo de alteração também no paciente com sinais e sintomas de obstrução de vias aéreas. Ele pode apresentar palidez e cianose labial, justamente por conta dessa obstrução, que vai refletir aí na sua respiração, na oxigenação. Então, ele vai apresentar também, ele pode apresentar também esses sintomas a depender do grau de obstrução que ele está tendo, tá? Dificuldade ou até incapacidade de falar. Ele pode, no início, ter essa dificuldade e depois, progredindo essa situação, ele ficar com incapacidade de verbalizar, tá? Então, a gente pode ir de uma situação mais leve para situações mais graves de obstrução. E um sinal mais comum do engasgo, e aqui eu deixei até bem destacado para você, é levar as mãos ao pescoço. Então, aquele paciente está ali, aquela pessoa, né, no caso, conversando, está bem, às vezes se alimentando, como eu falei, pode ser uma situação, e aí, de repente, ele começa a tossir e leva as mãos aqui ao pescoço, naquele desespero, né, por conta dessa obstrução, tentando ali agir em prol de expelir aquilo que está causando essa obstrução. Então, ele tosse, ele leva essas mãos ao pescoço, e esse sintoma aqui, esse sinal, na verdade, esse sinal é um dos mais importantes e característicos mesmo do engasgo, tá? Então, coloca aí um asteriscozinho, um coração, uma setinha, o que você queira para destacar aqui a atenção a esse sinal que ele apresenta, tá? Continuando aqui. Em lactentes, né, como que eu posso identificar esses sinais? É muito importante porque essas pessoinhas aqui podem apresentar muito essa situação. Então, a gente precisa identificar esses sinais, tá? Então, como é que pode acontecer? Pode acontecer uma incapacidade para emitir sons ou chorar. Então, aquele bebezinho estava bem e, de repente, ele começa essa incapacidade de emitir sons ou chorar. Caso esse bebezinho ainda não fale, né? Ou se ele falar, enfim, mas ele fica incapaz, do mesmo jeito que a gente viu, que ele pode, a pessoa adulta pode ficar sem conseguir falar, o bebezinho também, de falar, de chorar, de emitir os sons, dependendo se ele ainda não fala. Apresentar também cianose, pelo mesmo motivo que eu trouxe aqui com vocês, no caso dos adultos, né, a depender da progressão dessa obstrução das vias aéreas, ele pode ficar cianótico, tá? Ele pode apresentar também tosse persistente, né? De início súbito, ele tá lá e de repente começa a tossir, aquela tosse persistente, como um mecanismo de defesa mesmo do nosso próprio organismo, tá? Falta de ar súbita também. E aí a gente pode também ter sons inspiratórios agudos ou ausentes, tá? E rouquidão desse bebê também. A depender desse lactente, a depender do grau aí de obstrução, tá? Que a gente vai ver mais à frente que existem graus que a gente avalia essa obstrução e que a gente precisa agir de forma diferente em cada uma das situações. Então vamos lá avaliar, tá? A obstrução das vias aéreas, elas podem ser tanto leves quanto graves. E aí a gente precisa saber diferenciar, tá? Eu estou olhando em alguns momentos aqui para baixo porque eu estou espelhando a tela do meu iPad para você. Então a gente precisa diferenciar esses graus de leves e graves, tá? Então o que seria uma obstrução leve de vias aéreas? Seria isso aqui, ó. O paciente é capaz de responder se está engasgado, consegue tossir, consegue falar e consegue respirar. Então, ele consegue dizer para você que ele está engasgado e ele está tossindo como um mecanismo de defesa para expelir aquele corpo estranho. Mas ele consegue falar, ele consegue respirar, ele consegue tossir. Agora, o que seria um acidente grave por obstrução de via aérea? Então, qual a característica dessa questão grave, desse acidente grave? O paciente consciente e não consegue falar. Então, perceba aqui, tá? Consciente e não consegue falar. Pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa, tosse silenciosa e também pode, dependendo do grau de evolução, ficar inconsciente.
Então, perceba que aqui a gente tem duas situações diferentes. No grau leve, ele consegue falar, ele consegue respirar, ele consegue tossir. No grave, a gente tem um paciente que ele não consegue falar. Então, ele pode até tentar ali, mas ele não consegue verbalizar o que está acontecendo com ele. E a depender do grau, ele pode ficar até inconsciente, tá, gente? Por causa dessa obstrução. E aí, qual a conduta para atendimento desse paciente com quadro de obstrução de vias aéreas? Vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, a gente viu, né, primeiro, a diferenciação entre leve e grave, tá? Cada um vai ter uma conduta. Mas, dentre as condutas, antes de começar, a gente precisa avaliar qual a faixa etária do meu paciente. Então, bebês e criança eu tenho um tipo de atitude, adultos eu tenho outro. Paciente com obstrução leve é um tipo de conduta, grave é outra. E nível de consciência do meu paciente, se ele está responsivo ou se ele está irresponsivo, as condutas também são diferentes. Então, esse aqui é um slide chave para você, tá? Eu vou colocar aqui um asterisco para que você saiba que se a questão trouxer para você um quadro clínico, tá? Você precisa, antes de qualquer coisa, avaliar esses 3 itens. Meu paciente é de que faixa etária? Meu paciente tem que tipo de gravidade de obstrução? E como está o meu paciente? Qual o nível de consciência dele? Avaliando esses 3 fatores, aí você vai conseguir dizer o que é que você vai fazer diante daquele caso, tá? E aí vamos entender agora qual seria a nossa ação em cada caso. Então, por exemplo, aqui o nosso caso é de um paciente de obstrução leve, adulto, responsivo. Então, perceba, eu já fiz as 3 classificações aqui. Ele é um adulto de obstrução grau leve e ele está responsivo, tá? Lembra as 3 avaliações que eu preciso fazer, os 3 itens, e estão descritos aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Não realizar manobras de desobstrução, tá? De início, eu não vou fazer isso. Eu vou acalmar o meu paciente, incentivar que ele faça tosse vigorosa, monitorar e ofertar o oxigênio e suporte, né, se necessário. Então, eu vou monitorar e ofertar suporte de oxigênio, se necessário, e observar atenta e constantemente. Então, perceba aqui que essa é uma situação assim mais leve, então eu preciso, antes de tudo, estar calmo para atender esse paciente, tá? Não me desesperar. Saber que eu não vou realizar manobras e eu vou incentivar que ele tussa para expelir esse material, tá? Vigorosamente, para que realmente consiga fazer a mobilização desse corpo estranho e ofertar oxigênio se for necessário, estar ali continuamente monitorando e atenta a qualquer sinal de piora, tá? Se a gente consegue que esse paciente evolua bem, consiga expelir esse corpo estranho, ok. Mas se a gente percebe que o quadro está agravando, a gente precisa tomar outras condutas que veremos. Então, atenção, eu trouxe aqui para você. Se o paciente não melhorar ou evoluir para a obstrução grave, deve-se realizar a manobra de Heimlich, tá? Que a gente vai ver também mais à frente como é que é feita. Se você nunca viu, não se preocupa que aqui eu vou mostrar para você, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante aqui no nosso estudo. Se a gente percebe que ele está piorando, tá? Não tem evolução e ele está piorando para uma obstrução grave, a gente precisa realizar a manobra de Heimlich nesse paciente adulto que eu trouxe aqui para vocês, tá? Mas se a gente tem uma situação de obstrução grave em adulto responsivo, perceba, tá? Aqui já mudou totalmente a classificação. Meu paciente é adulto, ele está com uma obstrução grave, mas ele está responsivo. Lembra dos 3 itens de avaliação que a gente tem que ter. Então, o que é que eu preciso fazer para esse paciente? Executar a manobra de Heimlich. E aí vocês podem me perguntar, Gi, como é que eu faço essa manobra, tá? Então, eu vou trazer aqui para você. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para mostrar primeiro como é essa manobra e depois a gente volta para o paciente grave e responsivo, tá? Manobra de Heimlich. Como é que eu vou fazer esse tipo de manobra? Destacar aqui para vocês, manobra de Heimlich, como fazer. Então, primeiro de tudo, você vai se posicionar por trás desse paciente com os seus braços à altura da crista ilíaca dele.
Então, o meu paciente que está lá responsivo, mas com uma obstrução grave, eu vou ficar por trás dele, tá? Posicionar as mãos fechadas, com a face do polegar encostada na face abdominal, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Então, é exatamente como está mostrando essa figura aqui, que eu vou mostrar para você agora. Tá vendo? Primeiro você fica atrás dele e o posicionamento depois vai ser esse aqui. Então, atrás, com as mãos fechadas, com a face do polegar encostada entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, tá? E a outra mão espalmada por cima. Então, a minha mão de baixo está aqui assim, fechada, e a outra espalmada por cima, tá? E aí, como é que você vai fazer? Vai comprimir o abdômen com movimentos em J. Então, deixa eu me afastar aqui um pouquinho para que você possa visualizar, tá? A mão está assim, uma fechada, com a face próximo a esse paciente, a outra aqui espalmada, e eu vou comprimir em J, na posição aqui que eu mostrei. Deixa eu marcar aqui para vocês. Entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, eu vou fazer esse movimento de J. Como é? De baixo para cima. De baixo para cima, tá? Sempre em J. Por quê? Porque vai ajudar a desobstrução, tá certo? Repetir a manobra até que a desobstrução aconteça, ou o paciente tornar-se não responsivo, porque aí se ele tornar-se não responsivo, é outra conduta que a gente tem, tá? Então, Gi, durante quanto tempo que eu vou fazer isso? Tá aqui essa resposta. Até a desobstrução ou o paciente tornar-se irresponsivo, tá? E aí a gente volta aqui para o outro caso, a outra situação. É um paciente grave, adulto e irresponsivo. Então, as três classificações que a gente precisa ver: adulto, grave e irresponsivo. O que é que eu preciso fazer, tá? Posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida, executar, né, diante dessa irresponsividade e ausência de respiração com pulso, executar as compressões torácicas com o objetivo de remoção do corpo estranho, tá? Mas perceba, meu paciente está irresponsivo, ausência de respiração com pulso. Então, eu vou executar as compressões torácicas com o objetivo de remoção do corpo estranho, tá? Abrir as vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho se sensível e alcançável. Perceba, tá? E aí, aqui tem com os dedos ou com pinça, mas a gente tem que priorizar a questão da pinça, tá, gente? Por conta de nenhum tipo de acidente que possa ter com a sua mão. Mas na literatura traz assim mesmo, com dedo ou com pinça. Se nada é encontrado, realizar uma insuflação e se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicionar a cabeça e insuflar novamente, tá certo? Porque aí a gente tá vendo que existe algum tipo de obstrução, que continua essa obstrução, então a gente precisa reposicionar. Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de desobstrução. Então, você vai solicitar esse transporte, tá? Considerar o transporte imediato, mas você vai continuar mantendo as manobras de desobstrução até que esse paciente chegue ao serviço especializado, tá bom? Você não vai só porque você chamou o suporte, que você vai deixar ele lá e só vai fazer algo com ele no serviço especializado. Não. Até chegar lá, você vai mantendo essas manobras básicas de desobstrução que a gente acabou de ver, tá bom? Aí aqui, como fazer a manobra, eu já expliquei para você, tá? Esse aqui também é muito importante que você saiba, porque a prova pode trazer para você perguntando como fazer essa manobra, tá certo? E aí a gente tem aqui a manobra de Heimlich em gestantes e obesos, tá? Quando é uma pessoa que está ali no seu peso ideal, para a sua altura, para a sua idade, não está gestante, é daquele jeito que eu expliquei. Mas a gente tem situações de pacientes gestantes ou obesos. Então, essa manobra, ela muda um pouquinho, tá bom? Deixa eu mudar aqui a minha localização para que não atrapalhe a sua visualização aí. Então, em casos de pacientes obesas e gestantes no último trimestre, realize as compressões sobre o externo, linha intermamilar. Então, perceba que aqui na figura tem exatamente isso, tá? Onde está posicionado aqui as mãos desse socorrista, tá? Então, é realmente nessa parte ali do externo, tá bom?
comprima até que o objeto seja expelido das vias aéreas ou o paciente fique inconsciente. Nesse caso, apoia o paciente prevenindo a queda e inicia a RCP. E aí é do mesmo jeito que a gente viu lá. Superfície rígida, as compressões direitinho, daquele mesmo jeito, tá? Só muda aqui a questão da manobra de Heimlich, da localização da mão e dessa manobra. Mas o pós, quando o paciente fica inconsciente, é daquele mesmo jeitinho que a gente acabou de visualizar, tá bom? E aí a gente tem agora situações de criança. Então, como que a gente vai agir se for em casos de criança? Então, lembra primeiro da nossa classificação: criança, obstrução leve responsiva, de 1 ano, tá? O que fazer? Então, não realizar manobras de desobstrução, acalmar essa criança, incentivar a tosse e observar atenta e constantemente. Perceba que nessa situação de obstrução leve da criança aqui é igual ao adulto, tá bom? Se evoluir para a obstrução grave, nós vamos precisar executar a manobra de Heimlich, tá certo? Mesmo jeitinho que a gente viu antes. Então, incentiva ela a tossir, acalma essa criancinha e fica atenta à evolução. Se espelha o corpo estranho, ou se não, e se piora, a gente tem que ir para a manobra de Heimlich, tá bom? E aí a gente tem aqui, de novo, a nossa classificação. Criança, obstrução grave agora, maior de 1 ano e responsiva. O que fazer? Nossa manobra de Heimlich, tá? Para ela. Então, ela ficou numa obstrução grave, mas ela ainda está responsiva. Heimlich que a gente vai aplicar, tá bom? Agora, se a gente tem uma obstrução grave em criança maior de 1 ano e responsiva, o que é que a gente vai precisar fazer? Mais uma vez, eu vou subir aqui a minha imagem para que você consiga visualizar tudo, tá? Então, se a criança se tornar irresponsiva, o profissional deve interromper a manobra de Heimlich e iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, tá? Vou até aqui destacar para vocês. Posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida, iniciar as manobras aplicando inicialmente 30 compressões torácicas com o objetivo de expelir o corpo estranho. Abrir as vias aéreas e, antes de ventilar, inspecionar a cavidade oral e remover o corpo estranho se sensível e facilmente alcançado, do mesmo jeito que a gente viu lá com o adulto. Caso nada seja encontrado, realizar uma insuflação com dispositivo bolsa-válvula-máscara. Se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicionar a cabeça desse paciente e insuflar novamente, tá? Se ainda assim não passar o ar ou o tórax não expandir, realizar 30 compressões torácicas se a gente tiver um profissional, ou 15 compressões torácicas com 2 profissionais e inspecionar a cavidade oral. Essa parte aqui, gente, das compressões com um profissional, 2 profissionais, a gente viu nas nossas aulas, na nossa aula de PCR. Então, se você ainda não assistiu essa aula, quando terminar essa daqui, vai lá e assiste, porque está bem explicadinho com relação a essas manobras em cada faixa etária, como é que a gente faz, tá? Caso não haja sucesso, pode-se tentar a visualização direta por laringoscopia e a remoção do objeto com a utilização da pinça de Manguil, de Madil, se disponível, tá? E aí, continuando aqui, a gente vai ter a situação de obstrução grave, né? Ainda continuando nessa criança maior de 1 ano irresponsiva. Então, na ausência de sucesso, repetir os ciclos com compressões e ventilações, como eu falei. Se a gente ainda não conseguiu sucesso, a gente vai continuando aqui, tá? E aqui são situações que a gente não é só a enfermagem, tá, que faz, vai precisar de uma equipe multidisciplinar para manejar essa situação, tá? Então, se necessário, realizar cricotireoidostomia por punção e ventilação transtraqueal, considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de reanimação, e se o objeto for expelido e ocorrer a passagem do ar, o tórax expandir, realizar a avaliação primária e oferecer oxigênio. Na ausência de responsividade de movimentos respiratórios, palpar o pulso. Então, é esse tipo de situação, esse tipo de atendimento que se deve ter. E aí, perceba que isso aqui, a gente chegou num ponto que não é só
a enfermagem que vai fazer, tá? Por mais que você esteja aqui estudando para a enfermagem, mas essas situações aqui que eu trouxe para vocês, né? A gente precisa do profissional também médico para realizar essas situações, tá bom? Continuando aqui, aí a gente tem agora situações com bebês, tá? Então, por exemplo, meu paciente tem uma obstrução leve, é um bebê responsivo, choroso, emitindo sons que normalmente ele emite. Então, a gente também vai acalmar esse bebezinho e permitir a tosse. Perceba que aqui, preste muita atenção na palavra. Em adulto e crianças maiores de ano, a gente incentiva a tosse. No bebê, a gente permite a tosse. Esteja atento a toda e qualquer palavra que está ali no vocabulário utilizado para que você não perca a questão por bobeira, tá bom? E aí, continuando. E aí, a gente tem agora uma situação grave em bebê responsivo, tá? Responsivo, choroso. Então, a situação é grave e ele está responsivo. Então, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu baixar aqui a minha imagem. A gente vai realizar manobra de desobstrução. Como é que acontecem essas manobras de desobstrução? 5 golpes no dorso, seguido de 5 compressões torácicas, tá certo? E aí, quantas vezes forem necessárias para desobstruir essa via aérea ou chegar no serviço especializado. Então, você vai colocar esse bebezinho exatamente como tem aqui nessa imagem, vai sempre posicionar ele assim, a cabecinha mais baixo que o tronco, tá vendo que o tronco dele tá aqui mais em cima e a cabecinha mais baixo. Ele tá com a cabecinha aqui na mão desse socorrista, então assim, o queixinho vai ficar aqui entre o dedo indicador e o polegar, tá? E aí ele vai fazer esses 5 golpes ali no dorso do bebê. Então, com essa região aqui, tá? Da mão, ele vai dar esses 5 golpes, tá bom? Com uma pressão suficiente para mobilizar esse corpo estranho, mas também sabendo que a gente está lidando com um bebê, tá? E aí, depois desses 5 golpes atrás, né, no dorso do bebê, a gente vai virar ele, exatamente como está aqui nessa foto, tá? E vai fazer as 5 compressões aqui nessa região, tá? Intermamilar do bebezinho, tá bom? E aí a gente tem outra situação. Agora é uma obstrução grave em bebê irresponsivo. O que fazer? A gente vai precisar fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar. Então, como eu falei para vocês, a gente teve aqui em toda essa playlist de urgência e emergência, a gente começou lá com essa parte de PCR e SCP. Então, se você não viu, você volta lá, vai ver como acontece essas manobras em bebês, porque eu expliquei tudo bem direitinho para você saber o que é que você precisa fazer caso a sua questão peça assim. Mas fica na sua mente que obstrução grave em bebê irresponsivo, manobras de reanimação cardiopulmonar, tá bom? E aí a gente chegou ao final de mais uma aula. Essa daqui foi super rapidinha, né? Mas eu tenho certeza que ajudou muito você aí. Se está te ajudando, né? Essas minhas aulas estão te ajudando. Se você consegue compreender com a minha didática, já deixa o like aqui nessa aula. Encaminha para aquele seu amigo que também precisa estudar esse conteúdo, que está estudando para concurso, tá bom? E eu espero você na nossa próxima aula. Um beijo, fiquem